no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão. E nesse momento, os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Repita comigo então: se lembraram das palavras de Jesus. Vamos orar? Espírito Santo, clamamos pelo teu auxílio, Pai, clamamos pela tua intervenção no nosso ser. Queremos ser cheios, Pai, da sua glória. Queremos ser cheios, Senhor, do seu amor. Muito obrigado por tudo, Deus. Mas faça-se presente aqui nesse lugar, dentro de nós, Pai, primeiramente, e que nós venhamos entender e desfrutar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Nós estamos nessa noite, celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, e participando da ceia do Senhor, uma ordenança, que Ele nos declarou. E todas as vezes que nós vamos lembrar do nosso amado, do nosso Senhor, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que, sem mérito nenhum, sem nós merecermos, sem ter valor algum em nós, mas mesmo assim foi a intenção dEle nos amar primeiro, foi a intenção dEle nos achar graça aos seus olhos e se entregar por nós. Nós precisamos lembrar daquilo que Ele fez por nós, sobre o seu plano redentivo, sobre a sua salvação, sobre a sua regeneração, sobre a sua glorificação. Ou seja, nós teremos o corpo glorificado um dia. Quando essas mulheres vão até o sepulcro com a intenção de preparar pela última vez o corpo do Senhor para um sepultamento, quando elas chegam lá, elas se deparam com anjos que estavam ali, e uma luz tão forte clareia aquele ambiente, e uma voz vem a dizer a elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo, aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vocês esqueceram das palavras que Ele disse? Que Ele iria morrer, mas ao 3º dia Ele iria ressuscitar. Ele disse que seria crucificado, mas ao 3º dia Ele haveria de ressuscitar. Querido, essa obra de Cristo na cruz por nós, ela é suficiente quando nós acreditamos. E esse crer envolve toda a nossa vida. E esse crer envolve todo o nosso ser. Uma entrega, uma renúncia. A dificuldade da igreja não é de dar 10% para o Senhor. Nosso maior desafio não é dar uma oferta. Nosso maior desafio não é ser uma pessoa boazinha, um bonzinho. Nosso maior desafio é viver em Cristo dia após dia, constantemente estar inserido nele e a vida dele inserida em nós, porque Ele não veio para melhorar a nossa vida, mas para nos dar uma nova vida. E agora essa nova vida é uma vida em novidade.
coisas novas acontecem, coisas superiores aos nossos planos e projetos, agora começam a brotar da onde? Do coração de Deus para nós. A salvação, ela é um plano de entrada para um propósito maior. Ou seja, Cristo estava na cruz reconciliando consigo o homem pecador, o homem que se enxerga primeiramente. Porque arrependimento é a partir de nós nos enxergarmos e reconhecermos que nós precisamos de alguém para nos salvar de tão ruim que nós somos. Arrependimento é você contemplar aquilo que existe de pior dentro de você e tentar olhar para si mesmo e achar a solução e não encontrar. E a partir dessa vergonha, a partir desse reconhecimento, olhar para a luz do nosso Salvador. Olharam para ele e foram iluminados. Salmos diz. As amarras da religião vai dizer que é no sábado que se adora. As amarras da religião vai dizer que é na igreja que se cultua. Mas importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. E agora já não é mais no templo apenas, já não é mais no monte apenas, é em todo lugar. Nós nos tornamos, a partir de Cristo, habitação do Espírito Santo de Deus. Quando essas mulheres vão encontrar com o Cristo morto, a expectativa delas era ungí-lo. Mas quando elas se deparam com o Cristo ressuscitado, a expectativa muda, o anseio delas muda. E agora qual é o anseio que elas têm? Eu quero ver Ele vivo. Se Ele falou que iria ressuscitar e se cumpriu, haveria uma palavra que Ele iria aparecer na Galileia. E elas correram para anunciar o Cristo vivo para os demais. Pior, discípulos. E agora o que eles fazem? Vocês estão loucas, vocês estão delirando. Eles não acreditam. Como pode ser isso? Mas Pedro, quando ouve essa palavra, ele corre. E chega lá a ver o sepulcro vazio também. Tudo depende da nossa corrida até o encontro da revelação da sua ressurreição. Querido, sabe quando Cristo vem e se manifesta, não só nos cultos, mas com plenitude dentro de nós e também nas reuniões, quando Ele vem com força, quando você sente esse ambiente que nós sentimos hoje da presença de Deus, sabe por que isso acontece? Por causa de uma expectativa dentro de nós, ansiando por Ele. Ele nos corresponde na medida da nossa fome. E na maioria das vezes a falta de apetite vai revelar uma incapacidade do corpo. Quando alguém perde o apetite, isso é sinal que o corpo está com defeito, está com doença. Então precisa se detectar o que está ocasionando essa falta de apetite. Naturalmente nós no corpo de Cristo, quando estamos sem fome, sem sede, nós precisamos avaliar o que está me sugando, o que está me roubando da presença de Deus, o que está tirando a minha força, o que está tirando a minha comunhão, a minha intimidade com o Pai. Porque mesa fala de comunhão, mesa fala de revelação de quem Cristo é. Quando os discípulos estão a caminho de Emaús, Jesus aparece para eles, eles não reconhecem que era o Cristo. Eles caminham até praticamente Emaús e não percebem que Cristo falava com eles. E ele explicava todas as escrituras, falando dele mesmo. Mas sabe quando os olhos do discípulo se abrem? Quando eles sentam com Jesus e Jesus reparte o pão. Diz a Bíblia que nesse momento os olhos deles se abrem. E eles começam a se questionar: poxa, não queimava o nosso coração quando Ele falava conosco? Então é na comunhão com Cristo, na comunhão com os irmãos, que os nossos olhos são abertos e nós contemplamos aquilo que Ele fez e está fazendo e aquilo que Ele fará. É um processo, querido. Nós estamos desenvolvendo o nosso homem espiritual. Existe uma guerra entre o espírito e a carne, porque o pecado ele está inserido na carne, é um vírus que não tem como conter. Começou a partir de Adão, a partir da queda do homem, quando eles decidem viver para si,
decidem tocar naquilo que não podia tocar, e ali, através desse ato, o pecado entra na humanidade. O primeiro Adão contaminou todos nós estamos contaminados com o pecado. E o homem natural, o que acontece? O homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural não consegue vencer essa carne. Por isso que outrora nós estávamos no mundo dominado pelo pecado. Porque quando nós às vezes errávamos, até batia uma crise de consciência, não é? Ninguém faz nada sem saber que é errado. Existe uma essência dentro de nós que apita, que é um alerta, dizendo: isso é errado, não é bom fazer assim. Então, mas nós estávamos sujeitos a essa natureza do primeiro Adão. Então nós não tínhamos força suficiente para nos livrarmos desses ímpetos, desse desejo da nossa carne. Por isso que havia traição de cônjuge, traição de namorados. Por isso que havia uso de droga, uso de bebida. Por isso que o homem natural procurava nas farras, nas baladas, a satisfação para o seu ser. Por quê? Porque a carne pende para isso. Agora, uma vez que nós reconhecemos a Cristo, fizemos uma aliança com Ele, nós já não estamos mais contaminados pelo vírus do primeiro Adão. Agora o segundo Adão, Cristo, o último Adão, Ele vem nos dar uma nova vida, nos reconecta com o Pai, a partir dele. E agora essa vida está em sujeição ao governo do Espírito Santo. Agora todas as vezes que nós vamos pecar, todas as vezes que nós vamos tocar onde não pode, o Espírito Santo vem e nos convence. Ninguém faz nada mais sem a consciência do Espírito Santo, porque nós já não temos mais a mentalidade do mundo. Agora nós temos a mente de Cristo. O Cristo, a identidade dele foi impressa dentro de mim. Porque nós ainda estamos em conflitos. Porque nós ainda estamos tentando nos salvar pelas nossas próprias forças. Porque nós ainda estamos tentando ser bons pela nossa própria habilidade, pela nossa própria intelectualidade, pela sabedoria desse século. Porque ainda nós não nos submetemos a essa regeneração. Ainda nós não compreendemos a graça, a misericórdia e o amor de Cristo Jesus. Aí nós caminhamos para a religião. Aí nós caminhamos para encontrar o Cristo morto, para tentar fazer alguma coisa para Cristo. Eu tentar fazer alguma coisa por Ele. Não vou lá, eu vou passar um perfume no corpo dele. Poxa, Ele me salvou, agora eu preciso. Cara, todos os nossos esforços humanos, naturais, são insuficientes para agradar a Deus. Todo o nosso esforço em tentar agradar a Ele é insuficiente. Por isso que Cristo morreu, porque havia um abismo entre o homem e o Pai. Agora Cristo se tornou o acesso, o caminho. E através desse acesso, a separação, os muros da inimizade. Você sabia que você era inimigo de Deus? Você sabia que eu era inimigo de Deus? A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. E a ira de Deus vai vir contra os seus inimigos. Pior de tudo. Agora, a separação que havia já não existe mais. E quando nós vamos adorar a Deus, quando nós vamos cultuar a Deus, Ele olha para nós, Deus, o Pai, olha para nós e já não vê mais o Luciano deformado pelo segundo Adão. Agora Ele olha e vê o Luciano restaurado pelo segundo Adão. Ou seja, Ele não vê o Luciano com vírus do primeiro Adão, mas o segundo Adão, Cristo, sobre o Luciano, sobre cada um de vocês. Ele olha e contempla o sangue de Cristo sobre nós. Aí sim, a partir disso nós podemos adorá-lo. Aí sim, a partir disso nós podemos cultuá-lo.
A partir disso eu posso me esforçar. A partir disso eu vou jejuar, vou me consagrar para me aproximar mais, para estar mais sensível. Mas fora disso, não há salvação para a velha criatura. Por isso que Gálatas 3, abre comigo rapidinho. Gálatas 3, a partir do versículo 1, Paulo alertando essa igreja, né? Através do Espírito Santo. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais: foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de que, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes? Se é que isso foi por nada, aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagre entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão: por intermédio de todas as nações serão abençoadas. Deste modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Portanto, está escrito: maldito todo aquele que persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. E a lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esse mandamento, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se entregou e se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Olha só que coisa tremenda. Eles ouviram falar de Cristo, eles contemplaram a salvação, mas só que essa igreja começou a voltar para os rudimentos do judaísmo. Eles começaram a querer circuncidar o povo, a sacrificar animais de novo. E Paulo aqui está confrontando eles: cara, vocês começaram tão bem, vocês começaram pelo Espírito, agora vocês estão se aperfeiçoando na carne de novo. Ou seja, vocês estão tentando se salvar novamente, porque toda a lei foi cumprida em Cristo. Cristo é o cumprimento da lei. E a partir disso nós fomos inseridos na promessa que Deus havia feito a Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E através de Cristo nós somos filhos de Deus. Agora a promessa de Abraão não é mais apenas para os israelitas, é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Então essa promessa chegou até nós: em ti serão benditas todas as famílias
da terra. E agora ele está dizendo, cara, já não é mais. É portanto evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei. Porque o que acontecia na lei? Pecou, vamos colocar o pecado no animalzinho. Vamos matar um inocente. E já não era mais suficiente. Porque sangue era para todo lado. Agora Cristo, o Cordeiro perfeito, aquele que tira o pecado do mundo, assume todos os nossos pecados naquela cruz. E através dele, nós fomos salvos. Através dele. E agora, para quê? Para que ele faz tudo isso? Para eu ter apenas coisas nessa terra? Para eu apenas ter uma vida abençoada, e padrão de abençoado hoje é ter coisas? Cara, isso é muito pequeno diante daquilo que Cristo fez e está fazendo. Existe um plano superior. Deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que você não vai para o céu? O sonho de ir para o céu veio do gnosticismo, porque os gnósticos da época e Coríntios, Paulo refutava diversas vezes essa religião. Os gnósticos, eles eram filósofos, Platão da época, pessoas que tinham um alto conhecimento, mas eles acreditavam que apenas saindo do corpo eles conseguiriam ter uma excelência, que enquanto estivessem presos nesse corpo, já não daria mais. E eles acreditavam que Cristo apenas veio como espírito, não como um corpo. E Paulo, ele refuta tudo isso, por quê? Porque a ressurreição para eles era apenas de uma alma encarnada, que iria para o céu sem corpo nenhum, apenas a alma, apenas um espírito. Mas você sabia que a Bíblia afirma, se você ler 1 Coríntios 15, Paulo está dizendo isso, que aqueles que estiverem mortos em Cristo, quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar primeiro. Tessalonicenses 3 vai dizer isso. E aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Agora eu te pergunto, se quem morreu em Cristo vai ressuscitar, aqueles que morreram em Cristo vai ressuscitar, como que vai ser esse ajuntamento dos seus corpos? Porque uns foram queimados, né? Cremados, é isso que fala. Outros estão mortos há vários anos e talvez não sobre nem o pó. Eu não sei o que vai acontecer, mas cada partícula do nosso corpo, quer esteja no mar, quer esteja debaixo da terra, elas vão dar o jeito de se reformarem novamente, para que nós venhamos receber um novo corpo, e esse corpo glorificado. Nós não vamos ser o fantasminho, o Gasparzinho, sabe? Flutuando, agora só a alma. Nós não vamos ser ursinhos carinhosos, cara, pulando pelas nuvens. Vamos arrancar essa cabeça. Haverá uma Jerusalém celestial. A Bíblia fala em Apocalipse 2 de novos céus e nova terra. Apocalipse 12, se não me engano, 2 ou 12. Novos céus e nova terra. Esse papo de ir para o céu, não sei, mas eu acho que é uma furada, né? Porque a Jerusalém celestial está descendo e vai se encontrar, céus e terra vão se unir. E haverá o governo de Cristo. E quando o milênio acabar, Satanás será vencido definitivamente. Aí nós vamos adentrar a Jerusalém celestial e nós vamos estar assim, só com o corpo renovado, né, irmão? Mais bonito, né? Mais pleno, magro, aleluia, sem barriga. Mas a gente vai estar com consciência. A gente não vai sofrer igual o MIB, né? Você lembra do filme MIB? Os caras viram lá o extraterrestre, vai lá, apaga a memória do cara, o cara já não lembra mais de nada. Não, cara, a gente vai ter recordação, a gente vai ter memória.
A gente vai se conhecer na eternidade. Que graça teria, né, vocês não me conhecerem na eternidade? Não teria graça nenhuma, cara, a gente passar por aqui, uma lavagem cerebral, e não nem lembro quem eu fui. Se eu não lembro quem eu fui, não lembro quem eu sou. Quem sou eu? Né? Mas agora, através dessa restauração, que é a doutrina da regeneração, e também, esqueci o nome agora, mas vai falar sobre esse corpo, esse novo corpo que nós vamos ter em Cristo, a ressurreição, a doutrina da ressurreição, vai apontar para uma nova criação, que começou a partir de Cristo. Nós seremos uma nova criação a partir de Cristo. Cristo já adentrou o plano redentivo e eterno. Na verdade, ele nunca saiu dele, né? O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Agora, uma nova criação a partir de Cristo, onde não haverá dor, nem pranto, nem lágrimas. Aí sim, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Lá sim, lá vai ser só vitória. Mas enquanto estamos aqui, ainda gememos nesse corpo. Enquanto estamos aqui, nós precisamos lutar contra essa natureza caída do primeiro Adão, porque o segundo Adão quer glorificar a Deus, mas o primeiro Adão, meu irmão, quer ir pelo Facebook para mandar indireta para o povo. O primeiro Adão quer ser misericordioso, o segundo Adão quer ser misericordioso, mas o primeiro não quer buscar Deus, não busca, o problema é dele. O primeiro Adão se importa com o próximo, o segundo Adão, se importa com o próximo, mas o primeiro Adão importa a minha vida, os meus projetos. Já não tem mais o chorar com os que choram, nem o sorrir e se alegrar com os que estão alegres. Então, enquanto nós estivermos aqui, haverá um conflito entre a natureza caída e a regenerada através de Cristo. Agora, o que garante que Ele vai voltar para fazer todas essas coisas? Querido, o Espírito Santo garante isso. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo não é para animar os nossos cultos, não é para fazer o Shu, o Hadug, o Juga Fire. Fui longe agora, né? O Espírito Santo não é para animar a nossa reunião, cara. O Espírito Santo, ele é o penhor. Não sei se você sabe o que é penhora, mas quem traficou sabe, né? O cara chega para comprar maconha e não tem dinheiro, né? Aí já que não tem dinheiro, poxa, cara, segura esse notebook aí. Se eu não voltar para te pagar, você pode ficar com o meu notebook. Mas o notebook é a garantia de que eu vou voltar, porque, poxa, a maconha vale 10, o notebook 500, né? Que exemplo o cara vai arrumar, né? Pelo culto de domingo. Mas o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia que Jesus Cristo vai voltar. Ele é a garantia que Jesus Cristo vai voltar para quê? Para restaurar não só o homem, mas todas as coisas. A natureza será restaurada. Então não bate no gatinho, cara. Não chuta o cachorro não, que ele está incluído no plano de Deus. Mas vai ser salvo? Não sei. Mas ele vai restaurar todas as coisas. Assim como era no Éden, assim será novamente. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Glória ao seu nome, Jesus. Porque se não houvesse ressurreição, não haveria vida cristã. Se nós não acreditássemos que Cristo morreu e ressuscitou, e a partir disso, nós também havemos de morrer e ressuscitar. Se isso não fosse
uma doutrina, nós iríamos caminhar em vão. Porque se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, se Cristo não ressuscitou, eu também não vou ressuscitar. Então logo, porque eu creio em Cristo? Ah não, Luciano, se eu creio em Cristo, olha, muitos milagres Ele vai fazer. Se eu creio em Cristo, Ele vai dar uma melhorada no meu visual, na minha vida, ó, prosperidade, sabe? Isso também faz parte, mas não é a prioridade. Se você abrir comigo em Romanos 8, versículo 11. Aleluia. Romanos 8, versículo 11 vai dizer: e se o Espírito daquele, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, tá? E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito Santo que habita em vós. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também vos ressuscitará. Agora 1 Coríntios 15. E eu encerro aqui. Em nome de Jesus, aleluia. 1 Coríntios 15. Versículo 13, 1 Coríntios 15, versículo 13 vai dizer: então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. Paulo aqui está combatendo os gnósticos, né? E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Então assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Versículo 19, olha só que impressionante. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo o primeiro, logo depois os que são da sua propriedade na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Porquanto, quando se afirma tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não incluiu o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Ou seja, todas as coisas
vem por meio dele, e é através dele e por ele, e para ele. Se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, imagina isso, querido. A gente não está falando aqui de uma história com E, está falando de uma história com H, história, fato verídico, comprovado, tanto na Bíblia quanto testemunhas oculares. Agora, imagine no nosso tempo, alguém que foi sepultado 3 dias depois, ressuscitou. Olha só que boato. Porque na nossa cabeça a ressurreição é algo que aconteceu lá atrás, e não pode acontecer nos nossos dias. Deus ainda continua ressuscitando mortos. Eu oro para ver um morto ressuscitando na minha frente. E se Deus falar, olha, ore por ele porque ele vai viver, a gente tem fé para isso? Não, a gente acredita que o morto ressuscita, mas qual foi a última vez que a gente orou por um que colocou a mão em nome de Jesus, levanta e anda? Se não levantar, meu irmão, não, você quis ficar morto, então o problema é seu. Mas, cara, ele ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou, e a partir daí, uma nova natureza nos atingiu, e nós temos acesso ao Pai. Deixa eu te dizer hoje, o plano de Deus para a nossa vida é vida e vida com abundância. Abundância não inclui apenas prosperidade, mas abundância em saciedade do nosso ser, abundância de vida, plenitude, satisfação. Agora, por que nós estamos ansiosos pelo dia de amanhã? Por que nós estamos preocupados com a conta? Por que nós estamos trocando o sagrado pelo natural? Porque ainda não entendemos a plenitude de Cristo. E mais, é dever de todo mundo, né? Nós temos compromissos, nós vamos agir, porque dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. É a lei da vida, né? Pagar conta, comprar, vender, é a ordem natural da vida. Mas, cara, essas coisas não podem nos roubar de Deus. Essas coisas terrenas não podem nos roubar do Cristo ressurreto. Porque quando Cristo estava para ser entregue, e diante de Pilatos, ele disse uma afirmação que nós precisamos ter convicção todos os dias. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino, cara, não é desse mundo. Você está querendo que eu melhore a sua vida nessa terra, mas, cara, o meu reino não é desse mundo. Aqui nessa terra é só uma piada, é só um desenho em quadrinhos, cara. Você não está contemplando a eternidade na sua totalidade. Nós vamos respirar debaixo d'água. Nós vamos voar, cara. Eu acredito nisso, eu creio. Aleluia. Nós vamos transladar. Não vai precisar mais de 12 horas para chegar em São Paulo de carro. Jesus do céu. Cara, vai ser pleno. E a gente está pensando na dor de barriga que ele tem que fazer alguma coisa por mim. Olha só, vamos pensar na eternidade, vamos focar na eternidade. A partir de Cristo, uma nova vida. E agora, Luciano, como eu acesso isso? Crê em Senhor Jesus Cristo. E esse crer com o coração e com a boca confesse. Se batize, faça uma aliança com Ele nas águas. E outra, participe da mesa do Senhor. Esteja em comunhão com o corpo de Cristo. Não pare porque tem alguém ruim na igreja. A igreja é o único lugar que as pessoas reconhecem que precisam de salvação. Só pode ter o quê? A gente briga no serviço, ninguém sai do serviço porque brigou com o patrão ou com alguém. Mas a gente, primeira picuinha na igreja, a gente quer ir embora. Ninguém larga o emprego, mas a igreja, não, se não tiver bom aqui, se não tiver o ar condicionado, ainda bem que a gente não precisa, né? Nossa cidade é fresca demais. Mas se não tiver algo para me saciar, eu meto o pé. Existem coisas além. Amém? Vamos ficar de pé? E hoje o convite é esse: olhe para a ressurreição de Cristo. Da mesma forma que Ele foi ressuscitado por Deus, nós também seremos ressuscitados por Ele. Fecha teus olhos.
Pai amado, nós nos submetemos, Senhor, ao Teu governo. Nos submetemos, meu Pai, ao Teu domínio. E nós queremos, Senhor, fazer parte do plano na sua totalidade. Não apenas olhar para nós mesmos, porque isso é coisa do primeiro Adão. Mas queremos olhar para o tabuleiro inteiro, Pai. Queremos compreender a altura, a largura, a profundidade daquilo que o Senhor tem para nós. Não só na nossa individualidade, mas como igreja, porque nós estamos inseridos no projeto mais fascinante da face da terra, que é um reino que não tem fim. Os homens estão envolvidos com aplausos, os homens estão envolvidos nos seus projetos a fim de angariar elogios, angariar recursos para si mesmos, mas a igreja está envolvida num trabalho que não vai ter fim e que contempla apenas Cristo em todo o tempo, e através dele nós acessamos as coisas celestiais. A Santa Ceia, por favor. E hoje, Deus, nós vamos estar participando da sua mesa. Hoje nós vamos estar, Deus, renunciando à velha natureza, renunciando e subjugando a antiga natureza, para que através de Jesus Cristo nós possamos alcançar a eternidade, e mais, que possamos alcançar a sua plenitude em amor. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos: fala conosco, trabalha no nosso coração, no nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós abençoamos, Pai, os elementos, abençoamos, meu Pai, o suco de uva, o pão, simbolizando, Senhor, o seu corpo, simbolizando, Senhor, o seu sangue, e que nós venhamos participar, Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Pode se assentar para receber. A quem tenho eu nos céus além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. A quem tenho eu nos céus além de ti, e não há na terra, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar,
e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Sim, Senhor, nós te exaltamos, Pai, te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor um dia fez por nós naquela cruz, por qual tamanho amor ao qual nos amou, se entregando e morrendo por nós e nos dando a oportunidade de nos achegarmos ao Pai. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos amou primeiro, e nele todos os nossos inimigos estão subjugados. A morte não terá domínio sobre nós, a morte não terá domínio sobre nós, a morte não nos dominará mais. Mas aquele que crê em Cristo Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, pra onde ir, se só tu tens as palavras de vir? Vamos ficar de pé nessa noite. O que dizer? O que dizer? Pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Sim, Senhor, estamos apaixonados. Primeira Coríntios 11. Pois que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Levanta seu pão. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor veio nessa terra, sendo o Senhor Deus, se humilhou e sofreu, morreu, foi humilhado sem precisar ser, foi taxado de mau, de Belzebu, recebeu as afrontas e foi crucificado injustamente, mesmo não tendo nada que o acusassem. E nós reconhecemos que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, e tragada foi a morte pela vitória. E em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés, debaixo dos pés da sua noiva. E nós, nesse momento, reconhecendo isso, meu Pai, acreditando que da mesma forma que o Senhor ressuscitou, a última notícia é essa, que nós também seremos ressuscitados, e que ao descermos à sepultura,
Haverá tristeza, sim. Haverá lágrimas, sim. Mas o nosso espírito estará nos braços do Pai, aguardando o momento em que todas as coisas serão consumadas e que Cristo descerá novamente sobre essa terra e julgará vivos e mortos. E aí sim, nós teremos o nosso corpo glorificado e adentraremos o plano eterno para todo sempre. Comamos todos em nome de Jesus. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor, até que Ele venha. Esse sangue nos uniu, nos separando do muro da inimizade que havia entre nós e o Pai. E hoje, através do sangue de Cristo, nós fomos reconectados no plano original de Deus. E a partir daí, todo o pecado já não tem mais domínio sobre nós, porque Cristo venceu. Cristo venceu a morte e crucificou na carne todos os nossos pecados. Amém? Bebamos todos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glorifique o nome do seu amado. Glorifique o nome do seu Senhor. Fecha teus olhos, exalte o nome dele, levante as suas mãos. Sinta prazer de fazer parte da família de Deus. Sinta essa expectativa que nós vamos ter no Senhor um dia. Aleluia. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego. Pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que
já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais o quê? Te conhecer, oh Deus, e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, meu Senhor. Nós queremos isso, Senhor. Queremos te conhecer, Pai, cada dia mais estar ao seu lado, em nome de Jesus. Pode se assentar. Estou já terminando. Lembrando que quarta-feira, né, nós vamos estar aqui a partir das 19h30. Deixa eu dar só um pause aqui.